muda tanto e o futebol traz coisas, não é que elas são inexplicáveis. Se você olha para um ambiente de uma equipe e enxerga o que está acontecendo no Vasco, você vai entender que ele é propício para esse tipo de situação, que é deixar a zona do rebaixamento, o sofrimento de lado. A torcida veio junto, tem um novo time, as contratações funcionaram. Não é fácil você contratar vários jogadores, colocar na equipe e eles responderem, sim, imediatamente. Não, vão responder faltando 7, 8 rodadas, já está complicado. O Ramon Dias, para mim, eu me vejo até como uma surpresa, não imaginava que ele fosse se encaixar tão bem no Vasco. Somos dois. Não tinha essa expectativa. Então o Vasco mudou o seu momento. Mudou a ponto de, no jogo difícil, no jogo que está igual, no jogo que está difícil, até com um jogador a menos no adversário, a vitória vem. Né? Porque tem jogos também que você vai jogar bem, na fase que não está legal, você joga melhor que o adversário e a vitória passa longe. Aconteceu muito com o Vasco nesse campeonato. Alguém dá um bico para cima e toma o gol. E o Vasco hoje conseguiu um gol que foi um golaço, né? Depois a gente pode discutir se foi um golaço, assim, tá tudo, se foi consciente, não foi, mas foi um gol muito bonito. Então o momento do Vasco não é de queda, não. O momento do Vasco ele está subindo, deixando a zona do rebaixamento. Acho que vai deixar o torcedor bem feliz porque quem estava lá embaixo, de repente vai terminar o campeonato numa zona intermediária, com mais esperança. Então, é bem legal ver isso no Vasco. E assim, a prova de que a confiança está em alta, ela foi dada recentemente, né, com a volta do torcedor aos Jogos do Vasco como mandante. E hoje, Birner, 7.000 ingressos foram colocados à venda para torcedores vascaínos e rapidamente esgotados. Quer dizer, o torcedor do Vasco acompanhou e apoiou o time, lotação máxima para ele, o possível, também fora de casa. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, ao Jean, professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que não só a campanha do Vasco, mas o que o São Paulo fez, e muitas vezes o esporte mostra isso, algumas pessoas tendem a não olhar, o futebol é o esporte mais humano que tem. Porque ele é contraditório, ele é imprevisível, ele tem muito da coisa emocional, anímica, que obviamente é impulsionada por preparação, por acertos. Tem uma coisa do coletivo, de uma alquimia entre jogadores que às vezes funciona e não é possível construí-la de maneira técnica apenas. Óbvio que se você trouxer jogadores que você sabe que vão atrasar no treino, vão pensar só em si mesmos, vai funcionar. Mas às vezes você traz um monte de jogadores comprometidos e não funciona. Jogadores com características de jogo que se combinam e às vezes o time encaixa, mas não encaixa do jeito a torná-lo competitivo como teoricamente era possível. E no meio disso tudo tem as fases das equipes. E o Vasco hoje, eu estava conversando com o pessoal na redação, quando tem a expulsão, o América mandava no jogo no primeiro tempo, mas com muita vantagem. Eu falei, tá na cara que o Vasco vai fazer um gol no segundo tempo, talvez no final do jogo. Por quê? Porque o Vasco virou esse jogo com o Ramon Dias, o professor Calçade, que é essencial, com as contratações, com jogos bons, o de hoje não foi, mas o Vasco tem bons jogos nessa campanha de recuperação, não é só a fase é impulsionada por acertos vascaínos, a torcida abraçou e agora tudo favorece ao Vasco. A gente não sabe até quando, mas a gente olha as outras equipes do Campeonato Brasileiro que estão na disputa do Vasco, que por enquanto é a de permanência na primeira divisão, porque eu não duvido que ele saia e vá disputar alguma coisinha um pouco mais acima, né? Uma vaga de Sul-Americana, se continuar do jeito que está. A gente olha, as equipes não estão nesse momento. O Goiás compete bem dentro do que é possível, não está nesse momento. O Santos precisa achar. A competitividade vai pegar o Vasco no final de semana, um jogo na Vila que é um jogo, para mim, imperdível. Nossa. Para quem gosta do futebol jogado à plenitude, né? O Bahia está buscando esse jogo com o Rogério Ceni. O América joga bem, mas não achou a fase. O América está numa crise. O Vasco dá a impressão de ter encontrado a fase. Só o Vasco. A fase. Desses times aí, só o Vasco. E então, lógico que exatamente por ser um jogo tão humano, essa fase pode virar. Mas nesse momento ela é muito favorável e tudo indica que ela vai durar pelo menos um bom tempo ainda.
E tanto é, né, Jean, vocês citavam o elenco e tudo, as boas opções que o Vasco passa a ter. O Vasco nem precisou ainda do Payet, que contratou, né? Porque hoje, substituído no intervalo, mais uma vez mostrou assim que não está na melhor forma física, longe disso. Havia sido titular contra o Coritiba, foi titular hoje, mas um jogador assim, sem brilho ainda, né? E é um cara que pode fazer a diferença. Sem dúvida. Eu acho que assim, o Vasco fez pelo menos 6 ou 7 contratações. No jogo contra o Coritiba, 6 titulares, né? Ou seja, são caras que têm entregado. Talvez uns titulares, como o caso do Payet, pela expectativa que existe em relação a eles, outros titulares pelo que estão entregando, como foi o caso do Paulinho, que, por exemplo, fez um jogaço, né? Fez um jogaço contra o Coritiba. Hoje não, porque eu acho que hoje, de fato, ninguém no Vasco fez um jogaço. Mas a questão a gente falava de um time que ia sentir muito peso de estar na zona de rebaixamento, por ter o tamanho que tem o Vasco. A gente falava de um elenco que, apesar de algumas boas contratações no começo da temporada, recontratou praticamente um time todo, já que o Vasco da Série B foi um Vasco muito fraco, apesar do acesso. Então era evidente que o Vasco precisava refazer todo o seu time, e quando você refaz todo o seu time, você corre grande risco das coisas não darem certo. O Vasco fez isso, eu acho que estava mal, a gente não olhava para o Vasco como um elenco com um grande poder também, para de repente escapar daquela situação que estava, e aí fez várias contratações, várias estão dando resultado. Emergenciais, né? Que você não fala assim, Isso. não é o Vasco para daqui 3 anos. Isso, não, Claro, não é esse o planejamento. Para não cair. Perfeito, porque tem um monte de veterano. Eu confesso que até na hora que eu vi as contratações, né, a idade dos caras, ele não é só o Payet, o Maicon, que esse acabou não... Né, acaba que não é uma opção hoje, mas o Medel, que esse sim virou uma opção e uma opção importante. Então, o Vasco contratou uma série de veteranos, acho que com essa ideia do Calçade, falou, bom, agora precisa de experiência, precisa de caras que não sintam esse momento como outros jogadores mais jovens Não sentiriam. cair custa tanto. Cair custa tudo. Então é melhor gastar alguma coisa agora. Porque aí você tira a responsa de uns moleques também, né? De jogadores mais Sim, jovens. sim. Tipo, o Gabriel Peck virou uma opção no banco de reservas e ele, como uma opção de banco de reserva, é uma belíssima opção, né? É que a aposta nos experientes tem muito a ver com o que você falou. Primeiro, ela é menos cara, não tem barato no futebol. E segundo, para lidar com essa situação, podia o time sucumbir, mas podia ter jogadores que conseguiam lidar com o peso de ter uma camisa dessas na segunda divisão, tentando se recuperar, como a SAF, com a pressão enorme da torcida cética por aquilo que a equipe não jogava com o treinador anterior. E por enquanto, e tudo indica que vai dar certo, os experientes estão sendo alicerces para os jogadores mais jovens, que são os de mais potencial, na verdade, conseguirem ajudar o Vasco a sair dessa fase. A ideia era uma ideia arriscada, Claro. mas ela funciona. Algo teria de ser feito. Algo né? teria que ser feito, você correr algum risco. Exatamente. Continuar com aquele elenco do jeito que estava, na situação que estava. E aí eu não acho nem que a gente citou, né? Assim como hoje o Vasco não faz uma grande partida, ao contrário do que aconteceu no meio de semana e vence, você teve jogos do Vasco no começo do campeonato em que o Vasco até jogava bem, criava mais chances que o adversário e perdia o jogo. O próprio, se não me engano, o jogo da demissão do Barbieri foi contra o Goiás, né? Foi depois do Goiás. Não era um jogo para o Vasco, era um jogo para o Vasco ganhar por tudo que criou. Mas é aquilo que o Calçade está falando, cara. É um negócio de fase, de momento. E acho que por conta dessa coisa da fase que existe mesmo e do elenco que hoje o Vasco tem, é muito improvável imaginar o time voltando a sofrer, voltando a ficar na zona de rebaixamento. Nem digo, sei lá, na próxima rodada, porque aí um empate, de repente, você ainda pode voltar, pega o Santos fora de casa, mas eu digo assim, voltar de maneira sólida para a zona de rebaixamento, a final seria muito surpreso. Da Copa do Brasil expõe esse cenário aí, de um lado e de outro. Exato. De um lado e de outro. Você olha para um lado, você vê os caras explodindo de confiança, amizade, desejo e gente que reconhece suas limitações. E do outro você não encontra. Liga. Aí deu no que deu. Nós temos uma tela que mostra a diferença do que foi o jogo do primeiro para o segundo tempo, lá na Arena Independência.
E claro, muito do que está aí na tela se deve à expulsão do Iago Maidana na reta final do primeiro tempo. Ó, o América, 14-0 em finalizações. Isso é gravíssimo, hein? 14-0. 3 grandes chances, foi 0-0 o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, 4 finalizações do América, o Vasco com um homem a mais, finalizou 15 vezes. E 2 grandes chances para cada time, e o gol do Vasco marcado pelo Jair. Muita gente pode chamar isso de sorte, eu não vejo como sorte, eu vejo justamente uma equipe inserida nessa ideia de que o primeiro tempo foi terrível, as coisas não saíram bem, mas ele também não tomou gol, como tomaria em outras épocas, sairia com o jogo perdido diante do volume do adversário. O adversário tem um volume tão grande que você sai arrebentado no primeiro tempo. Resistiu e aí teve um jogador a menos do lado do adversário. Bom, ele devolveu tudo o que tomou e aí conseguiu fazer o gol no finalzinho. Então, dar aquela guinada, aquela mudança, né, quem está fora sente isso, né? Claro. Você percebe, Muito. você fala assim. Ó, né? vamos ouvir um pouquinho do Ramon Dias? Por favor. Ele começou a falar, agora é legal a gente